E hoje o comentário de Diogo Meireles neste jornal. Quais devem ser as prioridades para o país nos próximos 4 anos? As 12 tendências que vão marcar o futuro das cidades em 2030, segundo a consultora Deloitte, e Portugal está no top 10 na subida do preço das casas. Estes são os temas a abordar com Diogo Meireles. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Fátima. Seja bem-vindo mais uma vez ao Novo Jornal. Na tua opinião, quais é que devem ser, então, as prioridades para o país entre os anos de 2022 e 2026? Bem, para os próximos 4 anos, e como vamos ter eleições legislativas, convém que nós possamos abordar os programas eleitorais. Neste momento ainda não estão todos disponíveis, mas vou partilhar a minha opinião pessoal daquelas que devem ser as prioridades do próximo governo para o próximo mandato. Em primeiro lugar, a questão dos impostos, porque o nosso país tem um nível de impostos demasiado elevado e é importante o Governo conseguir reduzir gradualmente a carga fiscal para as famílias poderem ter mais dinheiro disponível, para poderem ter mais poupanças e também para poderem investir nos seus projetos, criarem os seus próprios negócios, terem dinheiro disponível para a economia poder funcionar. E isso será possível depois deste período pandémico? É possível pelo seguinte. Obviamente, quando nós falamos em redução da receita por via dos impostos, temos de olhar para a parte da despesa. Seria irresponsável dizer que qualquer governo iria descer os impostos sem olhar para a parte da despesa. E é aí que nós temos de ver, porque o que eu creio é que ainda existem muitas gorduras no que diz respeito à despesa do Estado, e é aí que nós devemos olhar. Há muito dinheiro mal gasto, há muitas áreas que o governo nem sequer devia intervir. Mesmo numa altura de pandémica. Refere-se à TAP, por exemplo? À TAP, por exemplo. Portanto, é uma perda de dinheiro. Sabemos que a empresa não terá condições para operar. Será sempre que nós estivermos a injetar dinheiro na TAP, será dinheiro deitado ao lixo, porque a empresa, infelizmente, não vai conseguir recuperar. Isso é certamente um bom exemplo. Mas haverá outras áreas em que o governo poderá tomar a decisão, por simplesmente deixar de gastar dinheiro em alguns setores, sendo que, por exemplo, a nível da saúde e a nível da recuperação económica, aí sim deve-se investir mais dinheiro, porque a questão da pandemia não tem a ver só apenas com a parte de saúde, com a parte sanitária, mas tem a ver com a parte económica, porque a saúde económica também não é muito favorável e deve haver um investimento forte, incentivos fortes nessa medida. E no que diz respeito à educação, por exemplo, é um setor também? Também, sim. Aliás, a educação, na minha opinião, o sistema de ensino deveria sofrer uma modernização estrutural, adaptar-nos às várias ferramentas que hoje em dia estão disponíveis, com a transição digital, com muitas soluções que foram criadas, mas aqui destacar a vertente da formação profissional. Temos a parte da educação, a parte da educação formal, mas temos a formação profissional, isto é, formar pessoas especificamente para o mercado de trabalho, aquelas que já possam estar formadas, mas que por vicissitudes da vida estão desempregadas, e há oportunidades de emprego, e é importante que os centros de emprego, o IFP, e os centros de formação consigam estar alinhados com aquilo que é a procura das empresas. Neste momento não estão, porque o que nós temos vindo a verificar é que há muitas ofertas de emprego, felizmente, e não há pessoas disponíveis para trabalhar. Sim, mas muitas dessas ofertas são para trabalhos não qualificados, digamos. Precisamente, exatamente. Portanto, temos de olhar, há trabalhos que exigem mais qualificações, outros menos. Temos de olhar para todo tipo de ofertas de trabalho. Mas sim, o que estás a referir, os trabalhos que não existe oferta de trabalho por parte das pessoas, são aqueles onde o trabalho é menos qualificado e as pessoas não se querem sujeitar, muitas das vezes, a trabalhos mais duros, por assim dizer, onde se exige uma mão de obra mais exigente, mesmo a nível físico. E aí é uma vertente que deve haver mais estímulos
para que os próprios portugueses, porque o que se nota é que quando se fala de mão de obra mais exigente a nível físico, nomeadamente no setor têxtil, nomeadamente no setor agrícola, por exemplo, geralmente são estrangeiros, são imigrantes que ocupam essas vagas. E porque é que nós não conseguimos cativar os portugueses para esses para essas ofertas? É uma questão que deve ser trabalhada. Muito bem, Diogo. Se me permites, passamos então para o segundo tema que nos trazes hoje. Sim. As 12 tendências que vão marcar o futuro das cidades em 2030, segundo a consultora Deloitte. Esta consultora lançou recentemente a publicação Urban Future with a Purpose, na qual trata um retrato das 12 tendências, e o estudo sublinha o compromisso da Câmara Municipal do Porto em trabalhar para melhorar a vida urbana dos seus cidadãos. Suponho que seja também essa a ligação que nos queres trazer cá hoje. Sim, e este estudo refere bom exemplo da cidade do Porto em vários parâmetros, sendo que já é uma cidade que está a investir, tem programas e projetos que vão em linha de conta com as tendências que este estudo refere. Naturalmente eu não vou estar a elencar as 12 tendências, porque como tu referiste, basta pesquisar na internet Urban Future with a Purpose, o estudo da Deloitte, e as pessoas que estão a assistir a este programa depois podem ver pormenorizadamente quais é que são essas tendências, mas eu focaria as seguintes. O planeamento verde de espaços públicos, é muito importante as cidades terem uma oferta de espaços verdes diversificada e melhorada. E depois aplicar a inteligência artificial a questões de segurança, portanto, vigilância e policiamento e também inteligência artificial aplicada às operações que o município tem de gerir. E depois há duas últimas questões que eu gostaria de destacar: a questão da aposta na economia circular e na produção local, as cidades terem uma aposta nessa vertente, e os próprios cidadãos participarem em massa junto da sua comunidade. O que nós temos vindo a assistir em várias, nas últimas eleições que temos assistido, é que o nível da abstenção é elevado e quanto mais afastamento houver dos eleitores perante a política, pior. E aqui também seria uma aposta, uma tendência para que em 2030 os números de abstenção não sejam tão elevados como aqueles que nós presenciamos hoje. O que esperas desses números, agora fugindo um bocadinho a esse tema, nas próximas eleições, a 30 de janeiro? A 30 de janeiro, creio que vai haver um aumento da abstenção, infelizmente. Porque as pessoas, porque mesmo os próprios partidos, e aqui também a comunicação social, eu vou destacar a comunicação no seguinte aspecto: vamos ter 36 debates, creio eu, acho que é esse o número. São demasiados debates, nem devemos ter debates por defeito nem por excesso, porque as pessoas acabam por ficar saturadas. Na minha opinião, bastariam 3 debates, 4 debates, no início um por semana, por exemplo. Enquanto política, é estranho ouvir-te dizer isso, sim, porque por norma são os próprios políticos que querem demonstrar as suas ideias e ter estes debates. Porque o que acontece é que depois as ideias são muito repetidas, porque o problema é esse. Se quem estiver a candidatar-se disser, bem, eu com 4 debates não consigo expor as minhas ideias, ou com as ferramentas que tenho à minha disposição não consigo partilhar o meu programa eleitoral, isso é uma questão, mas acho que não é isso. Nós ouvimos os debates, por exemplo, nas eleições para a Presidência da República, nos frentes a frentes, e havia sempre ideias muito repetitivas e as pessoas acabam por ficar aborrecidas, por estarem sempre a ouvir as mesmas coisas. Se houvessem ideias novas, se houvesse muita coisa para dizer, tudo bem, poderíamos considerar um número, os tais 36 debates, mas creio que não é tão importante haver excesso de repetição de ideias. A verdade é uma, só quem quer é que vê, não é? Também, sim. Diogo, passamos então para o último tema. Portugal está no top 10 da subida do preço das casas. É o que tu nos dizes hoje. Sim. Bem, a questão da habitação é fundamental. Nós, mesmo a nível nacional, é um tema amplamente discutido e nas eleições autárquicas também o foi. Muitos candidatos a presidentes de Câmara abordaram a questão da habitação, do acesso dos jovens à habitação
e muito falaram de habitação a custos acessíveis e rendas acessíveis. Aqui destacar que, objetivamente, Portugal foi o 8º país a nível mundial, atenção, a nível mundial, onde os preços da habitação mais subiram no ano passado. Eu acho que isto é uma posição muito significativa. Relativamente a um ano, qual é o período de... Enfim, aqui foi no ano de 2020, objetivamente no ano de 2020, o nível, o preço das casas foi o que mais subiu em relação a 2019. Okay? Enfim, estar nesta posição é algo alarmante. Significa que se os salários subissem, se acompanhassem esta subida, tudo bem, mas o que tem vindo a acontecer é que esta subida verifica-se por 2 motivos. O motivo é o investimento de grandes empresas, fundos e capitais, fundos de capitais em edifícios, fundos estrangeiros que vêm investir para Portugal e há uma grande procura por isso e é positivo, tudo bem. E também junta-se a isso o alojamento local. O turismo também fez com que os preços subissem. Mas há uma terceira via. Temos a via dos investidores, das grandes empresas, a via do turismo e a via das famílias que também querem comprar casa e acabam por ser os que ficam prejudicados. E é algo que podemos aproveitar este ranking para juntar às principais medidas que o próximo governo terá de tomar, tem de se focar no acesso à habitação. Mas já não o têm feito, por exemplo, com programas como o Primeiro Direito? São programas que, na sua base, são bem definidos, só que o alcance é que não é o ideal. Portanto, a ideia, o conceito... Mas tem vindo a progredir. Sim, mas tem vindo a progredir, isso é muito positivo. É de salutar a existência desse programa, mas é preciso fazer mais, porque a procura por habitação, as necessidades de habitação vão muito mais além daquilo que esse programa neste momento está a responder. É positivo, mas ainda é preciso fazer bastante mais. E na tua opinião seria estender este programa em larga escala ou procurar outras alternativas? Certo, por um lado expandir este programa, investir mais neste programa, mas não será uma solução única. Há outras alternativas, há outras possibilidades, há outros conceitos, outros modelos para poder trabalhar esta questão da habitação, que não é um tema, aliás, fácil. Desde logo pelos custos, pelo investimento que tem de ser feito, porque estamos a falar, os custos das casas são, aliás, nós numa vida, se não formos empresários, talvez seja a despesa, o investimento, se assim quisermos colocar, o maior investimento que nós fazemos na nossa vida. Claro. E aqui, só para terminar, focar que os jovens deveriam ter uma bonificação. Devia haver uma medida específica para além das outras que já elencamos, noutros programas que possam existir, mas algo específico para os jovens, nomeadamente num apoio ao capital inicial que os jovens teriam de dar na compra de uma casa. Estamos a falar da prestação mensal, que isso é uma coisa, mas o investimento inicial para obter o crédito também devia haver apoio para os jovens nesse sentido. Que ainda é muito. Diogo, queres aproveitar nesta reta final para deixar uma mensagem de Natal a todos os nossos espectadores? Sim, com certeza. Desejar a todos os telespectadores um ótimo Natal, um Feliz Natal. Esperar e desejar que o novo ano seja próspero. Obviamente que estamos a enfrentar muitos desafios, mas sempre foi assim. Creio que ao longo de todos os anos há sempre desafios que nós temos de ultrapassar. Muita força para todos e estaremos cá no novo ano para apresentar ideias e esperar que com este espaço de comentário seja também um espaço para motivar a vossa participação nas eleições e teremos já em janeiro umas eleições muito importantes e o meu apelo também vai nesse sentido. Se nós conseguirmos participar neste ato eleitoral, certamente que nos sentiremos cidadãos mais ativos e participativos e depois a governação pode não ser do partido que nós
votarmos, mas ao menos temos o sentido de responsabilidade de termos ido votar, isso já é um sinal muito positivo que podemos dar. Boas festas para ti, Diogo, e obrigada pela tua presença. Obrigado, Fátima. O comentário de Diogo Meireles, às quartas-feiras,